Aleluias. Graça e paz, igreja, amém? Glória a Deus. Podeis assentar, não vou segurar vocês mais de pé. Como eu costumo dizer, às vezes, quando eu ministro de quinta-feira, irmãos, ainda tem uns lugares vagos aqui, ó, pela frente. É um convite, tá? Um convite, assim, se você quiser se aproximar pra gente ficar mais pertinho, tá frio lá fora, mas a gente tem alguns lugares, fique à vontade para se aproximar mais, para que nós possamos estar mais juntos e mais aconchegados nessa noite, amém? Amém, igreja? Amém. Glória a Deus. Eu gosto que vocês interajam um pouquinho, né? Porque pregar sozinho é difícil. É difícil, sempre dá aquele tremelique, aquele nervosismo, por mais que talvez a gente já faça isso algumas vezes, a sensação, a partir do momento que você sobe aquele primeiro degrau ali, eu não digo nem subir o primeiro degrau, porque antes do culto eu já estava quietinho ali atrás, a pastora Érica chegou, tá nervoso, irmão? Fica não. Mas não tem jeito, a gente não é um nervosismo, né? É um temor, porque é uma incumbência, é uma responsabilidade tremenda estar aqui em cima do altar, externando e passando a palavra do Senhor e aquilo que o Senhor tem a dizer. Mas, como nós cantamos muitas vezes, eis-me aqui. Eis-me aqui. A gente fala eis-me aqui, né, pastor? Aí depois tem que aguentar e atender os chamados e os pedidos que vêm para a gente poder dar lugar para aquilo que o Senhor venha fazer. Amém? Abra sua Bíblia lá em João, capítulo 6. Nós vamos ler do verso 1 ao verso 13. Amém? Nós estamos numa sequência de palavras de quinta-feira, né, que é o Aprendendo Com. Eu vou começar a discorrer a palavra primeiro para depois passar o temas para vocês, mas nós vamos aprender com alguém na palavra hoje. É uma palavra que o Senhor ele ministrou no meu coração, ela já estava ali ruminando dentro de mim desde o encontro com Deus. Durante uma palestra do encontro de um momento ali no encontro que foi lido um texto, Deus falou o meu coração ali, eu falei, é isso, deixa eu anotar. Era até o Vavá que estava ministrando, eu falei, mano, tua pregação hoje, Deus me deu um gatilho ali, eu ainda vou ministrar essa palavra aí. Surgiu a oportunidade, amém? João, capítulo 6, do verso 1 ao 13, diz assim: Algum tempo depois, Jesus partiu para outra margem do mar da Galileia, ou seja, do mar de Tiberíades, e grande multidão continuava a segui-lo, porque vira os sinais milagrosos que ele tinha realizado nos doentes. Então Jesus subiu ao monte e sentou-se com seus discípulos. Estava próxima a festa judaica da Páscoa. Verso 5, levantando os olhos e vendo uma grande multidão que se aproximava, Jesus disse a Filipe, onde compraremos pão para este povo comer? Fez essa pergunta apenas para pô-lo à prova, pois já tinha em mente o que já ia fazer. Verso 7. Filipe lhe respondeu, 200 denários não comprariam pão suficiente para que cada um recebesse um pedaço. Verso 8. Outro discípulo, André, irmão de Simão Pedro, tomou a palavra. Aqui está um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tanta gente? Verso 10. Disse Jesus, mandem o povo assentar-se. Havia muita grama naquele lugar. E todos se assentaram. Eram cerca de 5.000 homens. Então Jesus tomou os pães, deu graças e os repartiu entre os que estavam assentados, tanto quanto queriam. E fez o mesmo com os peixes. Verso 12. Depois que todos receberam o suficiente para comer, disse aos seus discípulos, ajuntem os pedaços que sobraram, que nada seja desperdiçado. E o verso 13, para nós finalizarmos. Então eles os ajuntaram e encheram 12 cestos com os pedaços dos 5 pães de cevadas deixados por aqueles que tinham comido. Amém? Feche seus olhos por mais um instante. Pai, nós queremos apresentar mais uma vez diante de Ti, ó Deus, a Tua palavra, Pai, esse texto, essa ministração que vai ser feita nessa noite, neste lugar, ó Pai. Nós oramos, Pai, para que o Teu Espírito Santo flua com total liberdade neste momento, ó Pai. Que nossos ouvidos, as mentes venham estar abertas, Jesus, para receber aquilo que o Senhor tem a fazer, aquilo que o Senhor tem a falar para a Tua igreja, Deus.
Eu apresento, Jesus, a minha vida diante de Ti agora, Deus. Eu me coloco submisso à Tua presença, à Tua autoridade e ao Teu Espírito Santo, ó Deus. Que eu não venha pronunciar, dizer, ó Deus, nada que possa estar vindo do Renan carnal, ó Deus. Mas que Teu Espírito Santo, neste momento, venha estar me conduzindo conforme a Tua vontade, ó Deus. E que da mesma forma que a Tua palavra falou comigo e me ministrou, ó Jesus, que ela venha ministrar a Tua igreja, Deus. E o Teu povo possa ser edificado nessa noite, ó Deus. É assim que nós oramos e apresentamos a palavra mais uma vez diante de Ti. Em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Amém, igreja? Glória a Deus. Aqui em João 6, nós vemos uma passagem que... Quem já conhecia essa passagem? Já ouviu a ministração dela? Levanta, vai, vamos interagir, porque... Glória a Deus. Nós vemos uma passagem muito conhecida durante o ministério de Jesus. E se nós formos observarmos, se nós formos ver o ministério de Jesus... Durante o ministério dele na terra, por onde Jesus passava, ele carregava com ele multidões. Por onde Jesus ia, multidões iam seguindo ele, Asaf. E aí por onde eles iam, a multidão ia atrás. E aonde ele parava, a multidão acampava. E Jesus seguia, parava em algum lugar, a multidão estava atrás e a multidão acampava. Então isso era algo rotineiro no ministério de Jesus aqui na terra. E nesse contexto aqui, se nós formos observar, é um milagre da multiplicação de pães e peixes. Talvez um dos milagres que mais causa fascínio na gente, que mais brilha aos olhos, por nós vermos aquilo que Jesus fez com tão pouco, tão grande. E nós nos atentamos muito nesse milagre e brilha nossos olhos. Então, por isso que eu perguntei e pedi para você levantar as mãos, porque eu tenho certeza que, no mínimo, uns 85% aqui já ouviram falar dessa palavra. Já foram ministrados através deste texto. Só que em contrapartida de um milagre tão grandioso que nós vemos que Jesus fez, nós vemos um contratempo de tudo aquilo que Jesus vivenciou nesse cenário especificamente da multiplicação. Porque era um cenário onde foi manifesto um grande milagre, um grande agir de Deus. Só que antes dele manifestar um grande milagre, era um cenário de grande escassez. Por que escassez? Imagina comigo, a multidão estava ali, seguindo Jesus. Pararam, ouviram, sentaram, só que eles não tinham alimento, talvez não tinham uma solidariedade entre si, talvez não tinham comida, eles tinham escassez de muita coisa, porque eles estavam especificamente ali para ouvir aquilo que Jesus tinha para dizer. E eu quero que você imagine comigo que a palavra diz, eram milhares de pessoas que estavam ali aglomeradas. Você imagina comigo que coisa louca, Jesus geralmente quando ele fazia isso na caminhada dele, ele não ia ali pro Boqueirão, para Oceã, ele não ia para o centro, onde tem a muvuca. Ele pegava, ele ia para o deserto, ele ia para o meio do mar, ele se retirava para um lugar distante, onde não tinha, digamos, suprimentos. E a multidão o que fazia? A multidão, do jeito que estava, ela ia atrás. E aqui a palavra fala que era uma multidão, eram milhares de pessoas aglomeradas, engafinhadas ali talvez no deserto, simplesmente para ouvir um homem. Simplesmente para ouvir um homem, que era Jesus, aquilo que ele tinha a apresentar, aquilo que ele tinha a dizer. E se nós lemos lá no versículo 10, João 6:10, diz assim: mandem um povo assentar. Mandem um povo assentar-se. Havia muita grama naquele lugar, e todos se assentaram. Eram cerca de 5.000 homens. E aí vamos refletir um pouquinho nessa história. A palavra relata que eram 5.000 homens. A palavra geralmente ela se associa, ela se direciona muito à quantidade de homens. Agora raciocina comigo. Quantas esposas será que tinham lá também? Ixi, é bem isso. Quantos filhos será que tinham lá? Quantas crianças será que tinham lá também naquele cenário? Então, alguns estudos chegam a relatar que havia, em média, no total de pessoas, não eram 5.000, eram de 10 a 12 mil pessoas, no mínimo, ali no total, naquele cenário. Retiradas do seu conforto, retiradas do seu habitat, de onde eles estavam acostumados, e eles estavam sem comida, talvez com fome, talvez com sede, sem água, e eles tinham simplesmente um homem com uma palavra, que é o que eles estavam buscando para saciar aquilo que eles necessitavam.
eles não tinham nada. Porque, raciocina comigo, Jesus ele está passando. Vamos viajar um pouquinho. Eu sou da vibe do David, do Dani, que gosta de viajar um pouquinho. Imagina, a gente está aqui, você escuta, Jesus está passando ali na Marginal. O que você vai fazer? Vamos falar, interage comigo, igreja. O que você vai fazer? Pode falar. Vamos! Fala a verdade, você vai largar o Renan ministrando aqui, você vai sair correndo lá para ver Jesus. Véio. É isso que vai acontecer. E aí pensa comigo, você vai se preocupar em pegar sua bolsa? Você vai querer pegar sua carteira? E aí vai para os pais de plantão. Você vai lembrar de pegar seu filho no departamento infantil? Você não vai lembrar de nada. E o que eu quero fazer você viajar comigo? Jesus estava lá, perto da região da Galileia, ali, tudo aquilo acontecendo. E Jesus passou. Ficaram sabendo, foram atrás. Não, ele está se retirando. Você acha que alguém voltou em casa para buscar alguma coisa? Não voltou do jeito que eles estavam ali, eles foram. Se Jesus caminhasse, vamos imaginar daqui para Mongaguá, Itanhaém, Peruíbe, eles iam atrás, irmãos, eles iam embora, a gente ia embora junto, eu não sei você, eu ia. Se você não me deixasse ministrando aqui, eu ia largar o microfone aqui, eu ia sair correndo, eu ia falar, irmãos, eu tô indo ali porque quem eu tô pregando tá ali, então eu prefiro... E aonde eu quero chegar? A gente não ia ter a provisão, então essas pessoas, elas estavam lá sem provisão, sem alimento, sem um suprimento, elas não tinham levado provisão. E ali talvez represente um dos, digamos assim, um dos problemas logísticos do ministério de Jesus. Que problema logístico seria esse? Milhares de pessoas, uma multidão, famílias acompanhando Jesus, tudo aquilo que ele fez, que ele pode fazer, pessoas que estavam buscando ali o pão da vida, estavam atrás do pão da vida, mas não tinha o pão natural. Elas padeciam do pão da terra. O que é o pão da terra? Padeciam do alimento da terra. Nós fazemos jejum, nós buscamos, nós nos consagramos, mas, irmão, se você ficar 60 dias aí sem comer, sem propósito, sem nada, o que vai acontecer? Vai enfraquecer, vai ficar doente, não sei, pode acontecer diversas coisas, porque simplesmente você deixou de alimentar o seu corpo carnal também. Talvez era um dos problemas que, não dos problemas, mas uma situação logística que Jesus teve que enfrentar naquele momento. E eles estavam ali ouvindo um homem que... Jesus não estava com uma mochila, um carrinho de compra empurrando, cheio de comida, a moda, né, agora, o cooler. Jesus não estava, vamos lá pro deserto, vamos se afastar com o cooler que tem água, tem... Jesus não estava assim, irmão. Jesus estava como? Com a simplicidade dele, com a roupa dele, do jeito que ele era simples, simplesmente dando a que ele tinha, que era a palavra, que era o pão da vida. E ele não tinha o pão carnal. Então as pessoas estavam ali, ouvindo um homem que não tinha nada da provisão natural, mas ele superabundava naquilo que ele tinha para oferecer. Ele não tinha nada natural, mas aquilo que ele tinha, ele superabundava. Mas isso, querendo ou não, indiretamente se tornou uma situação logística ali para Jesus que complicou um pouco. E se nós formos olhar para aquela multidão, para aquelas famílias, para aqueles homens, para aquelas mulheres, todos estavam ali com um único propósito. Quem se arrisca? Vamos lá, me ajuda. Quem se arrisca a dizer qual é o propósito daquelas pessoas? O que aquelas pessoas queriam naquele momento? Milagre, Jesus, mas o que elas queriam nisso tudo em conjunto? Elas queriam receber, elas estavam todas ali com um único propósito: receber aquilo que aquele homem tinha para dar. Elas foram buscar algo, elas não foram para dar nada para Jesus, elas foram para buscar aquilo que ele tinha para oferecer. Porque o nosso homem natural, eu quero que você raciocine comigo e imagine situações suas, situações de cotidiano que você vê. O nosso homem natural, aonde nós vamos, automaticamente, na maioria dos casos, salvo algumas exceções, nós vamos para algum lugar disposto a receber. A nossa vida aponta para isso. O nosso homem natural vai para receber. Eu vou trabalhar para quê? Para receber um salário. Eu vou para a igreja para quê? Para receber. Em alguns casos não, salvo algumas exceções. Então, o nosso homem natural, ele sempre tem esse contexto, na grande parte, se direcionar para receber. E aquela multidão estava dessa forma, todos se direcionaram. Se você, no cenário que eu coloquei aqui, se você largasse tudo para ver Jesus passando as afé ali na Marginal, ali ó, na pista, no meio da pista da Expresso,
Você ia sair daqui para quê? 80% aí dos casos, salvo algumas exceções, eu não estou generalizando. Mas ia para quê? Aproveitar para pedir aquilo que está difícil de sair. Vai começar a lembrar e falar, ô Jesus, tu é o cara que pode fazer isso, 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 e eu ia atrás para receber. E é o que aquela multidão estava naquele momento. Porque se nós olharmos no versículo 2 diz assim, grande multidão continuava a segui-lo, porque vira os sinais milagrosos que ele tinha realizado nos doentes. Então, se eu vejo que ele está realizando algo, eu quero que ele realize algo na minha vida também. Se eu vejo que ele realizou algo na vida do meu irmão, eu vou querer que ele realize algo na minha vida também. Isso é algo do nosso homem natural, da nossa rotina natural. Mas, no meio dessa multidão, nós tínhamos, que é onde nós vamos entrar no estudo agora, nós tínhamos um jovem desconhecido, mas um jovem que estava precavido diante de todo aquele cenário. O tema do nosso estudo de hoje é aprendendo com o jovem ou garoto desconhecido ou com o jovem garoto dos 5 pães e 2 peixes. Eu deixei até 2 temas porque eu falei, deixa os 2. Fica na dúvida, põe os 2, né, pastora? Põe os 2 para não complicar. Então é aprendendo com o jovem garoto desconhecido ou o jovem garoto dos 5 pães e os 2 peixes. Naquele dia, eu vou ler algo que me chamou a atenção, que eu formulei, que eu vou ler do jeito que eu escrevi, porque esse eu deixei até para mim ler dessa forma. Naquele dia, ainda cedo, um jovem rapaz acordou disposto. Lavou seu rosto, tomou seu café e decidiu levar em sua mochila 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Quem sabe, disse a sua mãe, que era para Jesus, mas também poderia ser o seu almoço, ou ainda para vender e levar provisão para sua casa, ou talvez fruto de um coração generoso que pensou na possibilidade de ajudar quem fosse. Amém? Amém, igreja? Vamos lá comigo. Então, no meio dessa multidão havia um jovem. A nossa palavra, a palavra de Jesus, a palavra do Senhor, ela nos relata que havia um jovem no meio daquela multidão. Havia um jovem que estava precavido. E se nós decorrermos no texto, no versículo... Deixa eu só que esse eu não marquei a referência. Versículo 8 aproximadamente. Se nós formos olhar na palavra, já estava ficando tarde. Jesus já estava, aquela multidão já estava acompanhando Jesus há muito tempo, então estava entardecendo, ficando tarde. E aí no meio dos discípulos surgiu a questão, surgiu a dúvida. A partir do verso 5. Levantando os olhos e vendo uma grande multidão que se aproximava, Jesus disse a Felipe, Jesus ele colocou isso porque ele já sabia o que ia acontecer. Jesus disse a Felipe, onde compraremos pão para esse povo comer? Fez essa pergunta para pô-los à prova, pois já tinha em mente o que ia fazer. E aquela multidão, ela estava ali, aquela multidão não ia embora. Então Jesus, ele levantou a bola aí e falou, quanta gente chegando. Aí os discípulos junto com ele, o que a gente vai fazer? Jesus às vezes faz para testar, para ver como é que a gente vai agir. Jesus colocou isso, e aí o que a gente vai fazer? Olha a multidão, está entardecendo, muita gente, o que a gente vai fazer? E aquele povo, irmão, não queria ir embora. Você ia embora? Vamos lá, interage comigo. Você ia embora se fosse você nessa situação, por causa de estar entardecendo? Você não ia embora, você ia ficar ali, a fome que fique lá, passo fome, mas eu não vou sair daqui. Aquela multidão, ela pensava exatamente isso. Eles estavam ali, eles insistiam em ficar. E no verso 5 ao verso 9 diz justamente isso. Nós vamos continuar do 7 agora. Filipe lhe respondeu, 200 denários não comprariam pão suficiente para que cada um recebesse um pedaço. Verso 8. Outro discípulo, André, irmão de Simão Pedro, tomou a palavra. Aqui está um rapaz, aqui está um jovem, aqui está um garoto, com 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas, o que é isso para tanta gente? Irmão, vamos viajar um pouquinho hoje. Eu imagino a cena, Jesus lá conversando com os discípulos, a multidão tudo ali parada ouvindo Jesus. Jesus chama, chega aí, vem aqui.
Olha quanta gente. O que a gente vai fazer para alimentar esse povo todo? Ele e os discípulos ali, reunidos, Asaf, ali, juntaram ali, ó, Jesus juntou com eles e falou, vem aí. Asaf, o que a gente vai fazer para alimentar esse povo todo que está aí? O que a gente vai fazer para alimentar esse povo todo que está aí? E aí, nesse cenário que nós lemos na palavra, Filipe, ele respondeu, onde compraremos pão para esse povo? Raciocina comigo, eles estavam no deserto ou em algum lugar afastado. Não tinha quitanda, não tinha um mercadinho pastoral, não tinha um extra, um tenda, um açaí, não tinha. E aí Felipe levanta para Jesus, Jesus, onde a gente vai comprar? E aí enquanto isso está acontecendo aqui com Jesus, eu fico imaginando, hoje eu viajei lendo esse texto, irmão, mais uma vez. Eu fico imaginando ali um pouquinho mais afastado, André e o garoto, o jovem ali do lado, ouvindo tudo aquilo ali, identificando tudo aquilo que estava acontecendo. A palavra relata jovem, eu fui atrás para tentar descobrir a idade desse jovem. Não encontrei, irmãos, a idade em nenhum lugar que estudiosos relata. Mas pela origem da palavra, aqui jovem se retrata literalmente a garota, uma pessoa de pouca idade. Então, pelo que eu estudei, é de jovem para adolescente ali, não era nem um jovem tão velho, era jovem, adolescente na transição para jovem. Então eu fico imaginando a situação acontecendo ali, Jesus e Felipe conversando, como é que a gente vai comprar isso e aquilo? E o garoto aqui com o André, eu tenho 5 pães e 2 peixes, puxando a roupa dele, batendo, eu tenho 5 pães e 2 peixes, leva lá para eles, e o garoto ali, a gente não sabe o que aconteceu, mas Jesus me levou a identificar dessa forma aí, puxando a roupa, cutucando e vendo. E aí André, o que André faz? Olha pro garoto, olha para a situação, olha para tudo aquilo, calma aí, deixa eu falar com Jesus. Segura as pontas aí, pequeno. Ô pequeno, segura aí um pouquinho. E aí no verso 8 diz, outro discípulo, André, irmão de Simão Pedro, tomou a palavra. Aqui está um rapaz, com 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isso para alimentar a multidão? Porque eu vejo que de tanto que André foi, de tanto aquele garoto insistir, de tanto aquele garoto ficar, porque quando ele leva, ele não fala, ele não leva naquele sentido, eu tenho a solução, tem 5 pães e 2 peixes aqui, ele não leva nesse sentido, mas ele leva e fala, eu tenho 5 pães e 2 peixes aqui, mas o que é isso para alimentar esse povo todo? Tipo assim, não vai dar não, não sei, eu só trouxe porque, usando o linguajar que a gente usa tá me perturbando ali, tá me pentelhando aqui, então eu trouxe, mas o que é isso? E aí nós vemos todo o milagre em si, mas eu não quero enfatizar no milagre, eu quero enfatizar na vida deste jovem, deste garoto que é com quem nós estamos aprendendo nessa noite, amém? Aquele garoto, aquele jovem, o que ele identificou? Ele identificou uma oportunidade para ele cooperar com tudo aquilo que estava acontecendo. Ele identificou uma situação onde ele poderia cooperar com o reino de Deus. E se nós formos nos atentar, nós não sabemos a fundo a origem daquele garoto. Se ele tinha levado aqueles 5 pães e 2 peixes, como nós lemos aqui no que eu escrevi anteriormente. Se era sua mãe que tinha pedido para ele levar, se era algo que era para ele entregar para Jesus de presente, por causa que ele sabia que Jesus estava indo, então podia alimentar, ou se era o almoço dele para ele passar fome naquela situação, caso demorasse para voltar, ou se era para ele vender naquela situação, porque tem uma multidão, vou vender algo, vou levar provisão para minha casa. Ou se ele levou justamente para, se alguém passar fome, a gente não sabe a origem. Mas independente da maneira como ele saiu de casa, ele enxergou, em qualquer situação que ele se encaixasse ali, ele enxergou uma oportunidade dele ser um cooperador, de um participante do ministério de Jesus. Você consegue raciocinar comigo? Ele era um jovem garoto desconhecido, um jovem desconhecido. Ninguém sabe quem ele era, mas para pensar. Na história toda, ele se tornou um participante do ministério de Jesus na terra, um participante fundamental no ministério de Jesus na terra. Jesus já sabia que tudo aquilo iria acontecer, irmãos. Eu imagino comigo que Jesus já sabia que ia ter alguém com alimento ali, Jesus já tem tudo planejado. E não importa quem ele vai usar quem. E ele usa quem? Ele usa aqueles que identificam uma oportunidade de ser cooperador no ministério e na obra de Jesus. E foi isso que o coração daquele jovem tinha. E isso para Deus, irmãos, ela é uma faísca no mar de pólvora. Quando Deus encontra um coração disposto a cooperar, bispo, a servir, isso para Deus é tipo assim, mano, era isso que eu precisava. Vem aqui, é onde ele estoura a boca do balão.
E algo que me ministrou muito, que o bispo fala muito, e quando ele falou a primeira vez, assim, algo que me causou um impacto, mas não é, digamos, tão impactante assim. Para haver luz precisa ter trevas. A luz, ela só vai brilhar aonde tiver escuridão. O milagre só vai acontecer, irmão, aonde tiver um problema para ser solucionado. Uma multiplicação só vai acontecer, igreja, quando tiver uma situação que não tenha o suficiente para todos e precise de ser feito um milagre da multiplicação. Então, situações como essa é uma faísca ali que Deus está esperando para, digamos que esquecer o gás aberto ali. Jesus só está esperando alguém virar a maçaneta para explodir tudo da glória dele, para fluir a glória dele. E foi aquilo que esse jovem, ele vivenciou naquele momento. E vamos voltar um pouquinho no que nós conversamos aqui já hoje. Todos ali estavam para receber, estava todo mundo ali para receber, ninguém era obrigado a dar nada. Jesus em nenhum momento ele não pediu nada para ninguém, a história não fala, a palavra do Senhor não fala, ó, quem tem algum alimento aí para a gente multiplicar? Jesus não fez isso, pastor, não pegou um megafone lá, a caixinha de som que está na moda agora, ligou o microfone, ó, quem tem a gente precisa, ó, tá ficando, imagina se Jesus fizesse isso, ó, tá ficando tarde, eu quero saber quem tem alimento aí, que nós temos que alimentar todo mundo. Jesus não fez isso. Estava todo mundo lá para receber. Ninguém foi obrigado a dar nada. Ninguém foi obrigado a entregar nada do que tinha. E aí imagina comigo, o que esse jovem poderia ter pensado? Voltamos à história. Ele aqui vendo de longe acontecendo. Jesus e Filipe conversando ali. E ele olhando para a mochilinha dele, para o cesto dele com 5 pães e 2 peixinhos. O que ele teria pensado, poderia ter pensado, ou o que talvez nós teríamos pensado? Velho, é uma multidão. Eu só tenho 5 pães e 2 peixes. Não, deixa eu guardar isso aqui, senão eu vou ficar sem, não vou me alimentar direito. Ele estaria errado pensando isso? Teoricamente não. Ele estaria se protegendo. Não seria teoricamente errado, mas ele poderia pensar isso. Olha quanta gente, 5.000 homens, mais ou menos 13.000 pessoas. Eu tenho 5 pães e 2 peixes, o que vai fazer? É capaz de eu ficar sem ou não? Ele poderia ter retido aquilo que ele tinha, ele poderia ter ficado ali quietinho na dele. Outra situação, cada um com seus problemas, velho. Eu vim precavido. Se você não veio, eu vim com o meu aqui, esse aqui é meu, eu vou me alimentar, eu fico aqui, Jesus vai arar a noite aqui, 3 dias de vigília, eu tô com ele. Fome eu não vou passar. Eu vou estar aqui inteirão. Ele poderia ter pensado isso. Pensado nele, ele ia, indiretamente, ele não ia estar errado. Indiretamente, ele não ia estar errado. Outra situação, ele poderia ter pensado, falado, pô, eu tô aqui com Jesus, deixa meus 5 pães e 2 peixes, Jesus vai dar os pulos dele aí e vai fazer alguma coisa para esse povo comer. Ou Jesus vai matar a fome sem o povo fazer nada, porque eu não sei você, irmão, para mim, um Deus do impossível que multiplica pães e peixes, que hoje nós vivenciamos isso, mas que naquela época via paralítico levantar, coxo andar, via tudo aquilo, eu olhar ali uma falta de alimento, você ia falar o quê, mano? Deixa ele se virar que ele vai, Jesus vai fazer, Jesus é Deus, ele é ponto e acabou, ele vai resolver o problema. Aquele jovem, ele poderia ter pensado todas essas situações, mas Jesus vai dar um jeito. E aí volta numa outra situação, será que no meio de 5.000 pessoas, 5.000 homens e aproximadamente 13.000 pessoas, 12.000 pessoas juntando a família por inteiro. Será que só ele tinha alimento, pastor, ali? Será que não tinha mais ninguém que tinha, sei lá, um pão ou pelo menos um peixe? Não 5, mas um pãozinho, um peixe. Será que não tinha ninguém que tinha na sua mochila uma maçã, uma banana? Não sei o que eles comiam naquela época no meio do deserto, no meio das caminhadas. Mas será que ninguém tinha nada ali para poder ajudar, para poder cooperar com aquele saciar da fome? E aonde eu quero direcionar um pouco nesse sentido? Aquele jovem, ele poderia ter pensado tudo aquilo. Aquele jovem, talvez, ele estava ali para receber. Talvez ele foi ali para aquele lugar para receber de Jesus e ele foi precavido. Ele foi preparado para lidar com qualquer situação ali.
Mas a partir do momento que ele viu aquela situação, ele estava ali para receber. Mas ele estava ali para receber de quem ele já estava acompanhando. Ele sabia quem era. E a partir do momento que ele viu a oportunidade de ser co-participante, ele analisou com ele: peraí, eu estou com Jesus. Eu tenho aqui 5 pães e 2 peixes. Eu não sei o que ele vai fazer, mas eu não quero isso para mim. Eu vou dar na mão dele porque ele vai resolver o problema. Eu não sei se você consegue compreender isso, irmão, mas ele não basta somente eu ter, não basta somente eu estar ali, eu preciso estar alinhado com o propósito, eu preciso saber quem Jesus é. Ele estava talvez buscando, talvez a família dele tinha um problema, talvez alguém da família dele tinha uma enfermidade, eu não sei a história da família dele, eu não sei, a Bíblia não relata detalhes a fundo, mas eu imaginei tudo possível que aquele jovem poderia estar vivendo. Quem aqui não tem problema nenhum, levanta a mão. Todo mundo tem, irmão. Aquele jovem tinha problemas, mas naquele momento ele não pensou no problema dele, pastora. Naquele momento ele não pensou, igreja, naquilo que ele estava vivenciando na casa dele, talvez, com a família, com os amigos, ele não pensou naquilo. Naquele momento ele pegou aquilo que ele tinha e ele simplesmente identificou, e o coração dele estava alinhado com aquele Jesus que ele ouvia falar. Ele pensou, imagino eu estou aqui para receber, eu sei que ele pode me dar muito, mas eu sei quem ele é, então eu quero servir, eu quero ser participante, eu quero ser co-participante dessa obra. Porque não basta eu ter, eu preciso estar alinhado com o coração de Jesus. Eu não preciso somente conhecer. Uma coisa é eu saber quem Jesus é. Uma coisa é eu saber quem Jesus é e estar alinhado com a vontade dele, com o propósito dele nessa terra. E é o que aconteceu aqui nessa história com esse jovem. Ele compreendeu, ele estava alinhado e o seu coração, o coração dele estava em Jesus. Não somente por aquilo que ele podia dar, ou oferecer, ou proporcionar. O coração daquele jovem não estava em Jesus, somente por aquilo que ele podia dar, oferecer e proporcionar. Porque a palavra, o verso 2, nos relata, a Bíblia nos relata, irmão, eu não estou acrescentando. Grande multidão continuava a segui-lo, porque viram os sinais que ele tinha realizado. Eles viam sinais, eles queriam os sinais também. E como nós falamos, é natural nós irmos para receber. Só que não é pecado, eu posso ir para receber. Jesus tem muito para fornecer, para oferecer, para nos proporcionar. Mas a partir do momento que eu estou numa situação e eu estou para receber, só que eu identifico talvez uma necessidade do reino, uma necessidade do meu irmão, o meu problema, talvez eu esqueço para servir a Jesus. Não somente servir o meu irmão ou servir o reino, mas servir a Jesus. Porque talvez eu tenha aquilo que Jesus está precisando para manifestar a glória dele. Talvez eu seja, talvez você seja a faísca que Jesus precisa para estourar toda a pólvora que está ali separadinha, para resolver a vida de muita gente, para resolver a vida de uma cidade, para resolver a vida de uma empresa, para resolver qualquer que seja o problema, igreja. Amém? Aquele jovem, ele carregava com ele a generosidade. A generosidade, segundo o dicionário, é a virtude daquele que dispõe, escuta isso comigo, generosidade é a virtude daquele que se dispõe a sacrificar os seus próprios interesses em benefício de outrem ou dos outros. Essa é a generosidade, é a virtude de quem se dispõe a oferecer, a sacrificar os seus próprios interesses em benefícios dos outros. E com esse jovem nós podemos aprender o quê? O que você tem para dar, dê. O que você carrega para entregar, entregue. Se você sabe a vontade de Deus, faça. Aquele jovem, ele não se preocupou com tudo aquilo, que ele não foi talvez egoísta de olhar para ele e falar, eu vou me alimentar, mas ele foi generoso, ele falou, eu posso... Ele poderia ter pensado em tudo aquilo que nós falamos, de ter guardado para ele, ter achado que era pouco, tudo aquilo ele poderia ter pensado. Mas através daquilo que ele enxergou em Jesus, ele sabia quem Jesus era. E o fato de eu saber quem Jesus é, eu sei aquilo que ele pode proporcionar e fazer. E ele olhou para Jesus, ele falou, eu preciso de tudo isso, mas eu não quero olhar para isso. Se eu reter para mim, talvez essa multidão vai morrer. Mas se eu oferecer isso que eu tenho, talvez todos tenham vida, ou então a gente vai morrer todo mundo junto com o Mestre. Eu não sei se você consegue entender a dimensão e a profundidade dessa palavra, meu irmão. Mas Deus me mostrou nesse jovem algo lindo que ele carregava. Nós não sabemos nem o nome dele. Olha que coisa.
Nós não sabemos, a Bíblia não nos fala o nome desse jovem. Porque não é o nome que ele tem, é aquilo que ele carrega no coração dele. Não é o nome que o Renan tem, é aquilo que o Renan carrega no coração dele. Não é aquilo que você tem, é aquilo que você carrega no seu coração. Aquilo que você permitiu Jesus inserir no seu coração e você tomou isso como parte na sua vida. E aí o seu nome, sua afeição, seus títulos, Irmão, tudo isso fica de lado, porque Deus não olha para o exterior, Deus olha para o interior, o coração. E quando Jesus viu aquilo que chegou, e aí vamos continuar na história, aí chegou lá, ó, Jesus, Felipe, é o seguinte, André, né? Tem um jovem aqui com 5 pães e 2 peixes. Mas o que isso vai ser para alimentar toda essa multidão? O que Jesus fez? Jesus pegou tudo, vamos na palavra, que eu gosto da palavra. Verso 10. O que a palavra diz que foi a atitude de Jesus quando viu aquilo? Nós vimos a atitude de André, que caminhava ali com Jesus lado a lado. E Jesus falou o que no verso 10? Mandem o povo assentar-se. Na hora que ele viu aquilo, é a faísca no meio de uma pólvora. Era aquilo que ele precisava, acabou. Chegou o que eu precisava. Manda sentar todo mundo que agora vocês vão ver o que vai acontecer. E talvez André olhando, tipo assim, é sério mesmo isso? 5 pães e 2 peixes, todo mundo senta. O que você vai fazer agora? O que você vai manifestar? O que vai acontecer? Talvez gerou essas dúvidas e detalhe, aqueles homens caminhavam com Jesus, eles já estavam vendo outros milagres, porque se a multidão, que é a multidão, seguia Jesus porque via os milagres, imagina os discípulos que estavam lado a lado ali, irmão, vocês não viram muito mais? Eu imagino milhares e centenas de milagres que não estão relatados na palavra, que eles vivenciaram ali, era dia a dia, quase 24 horas por dia vivenciando milagre manifestar, e quando eles se depararam com esse momento, deu aquela balançada. E como eu disse aqui, o resto da história é um milagre em si só. Eu não quero enfatizar no milagre. Mas vamos olhar para o coração desse jovem, aquilo que ele carregava em Jesus. Nós não sabemos há quanto tempo ele estava seguindo a Jesus pelas caminhadas. Pode ter sido que ele já tenha visto Jesus em outras situações, Reina. Como pode ser que naquele dia ele ficou sabendo que Jesus está lá, está fazendo um monte de milagre, vou a primeira vez lá e vou com a minha mochilinha aqui. E talvez no primeiro contato dele, ele foi um participante, porque ele já tinha no coração diante daquilo que ele tinha sido ministrado. E nós não vivemos daquilo que nós vemos. Nós vivemos daquilo que nós cremos. Eu não sei você, mas eu vivo daquilo que eu creio, através da palavra. Eu tenho acostumado a dizer muito na célula, na Casa Viva ultimamente, e se Deus não fizer nada, Deus já fez tudo, irmão. Tudo que ele tinha para fazer, ele já fez. Se Deus ele não fizer nada, ele já fez tudo. Muitas vezes a gente espera que Jesus faça, mas a gente está preparado para Jesus não fazer? Se ele não fazer, não muda nada. Se ele não fizer, não muda nada. Ele é Jesus, ele é Deus, acabou, ponto. E aquele jovem, eu vejo, talvez ele já tenha visto Jesus, mas talvez ele não tenha visto, era o primeiro contato dele ali com Jesus e já se deparou com uma situação dessa. Mas o fato do coração dele estar alinhado com Jesus despertou nele a oportunidade dele ser um coparticipante, como nós falamos. E como nós dissemos aqui, você pode estar indo, nós podemos estar indo para Jesus obter algo. Não é errado. Eu vou para Jesus muitas vezes, irmão, pedir também, porque a gente é homem, a gente é carne. A gente busca mesmo. A palavra diz para buscar. Buscar-me-eis e me achareis. E nós buscarmos a presença dele, ou talvez buscarmos que ele faça algo em nossa vida. Não é errado eu pedir para Jesus fazer isso. Eu quero que você entenda isso. Não é errado. A gente, em algumas situações, vai até Jesus para pedir mesmo. Jesus, Jacó segurou o anjo lá, já para Deus fazer na vida dele, eu não vou pedir nada para Jesus, eu vou também. Mas o fato que está em questão não é eu ir até Jesus para eu pedir algo, mas é eu saber quem ele é. Porque se eu estou indo buscar nele algo, mas eu sei quem ele é, a minha mudança de rota acontece automaticamente. Eu vou sair do que eu preciso, do que eu estou buscando, e eu vou para quem ele é, aquilo que ele pode fazer, e eu vou servir. Eu saio de uma posição de busca e eu adentro numa posição de entrega. Eu saio de uma posição de pedir e eu entro numa posição de dar. Eu entro no cenário que Jesus nos ensina, que é melhor dar do que receber. A palavra nos diz isso. É melhor dar do que receber.
Porque quando nós sabemos quem Ele é, nós se tornamos um coparticipante da obra e do manifestar dele sobre as nossas vidas, sobre o reino e sobre outras vidas. Quando nós entendemos quem Jesus é, nós nos tornamos um coparticipante do reino dele, irmão. E se nós adentrarmos, continuarmos um pouquinho o texto, quando... Vamos lá, estou quase no horário, mas vamos ler esse último que eu não ia ler. Versículo 13. Então eles ajuntaram e encheram 12 cestos com os pedaços dos 5 pães de cevada deixados por todos que tinham comido. A história não continua muito dali em diante, pastora. Não fala, tipo assim, quem levou aqueles cestos embora, o que aconteceu, não fala. Mas aí eu volto no jovem garoto que foi o que ministrou. Se ele tivesse ido para suprir o seu alimento, ele cumpriu o propósito dele, porque ele foi alimentado. Se ele tivesse ido, talvez, porque a mãe, alguém pediu para ele levar para dar para Jesus, ele cumpriu o propósito dele. Se ele tivesse ido, talvez, vender para trazer provisão para casa, ele cumpriu o propósito dele, porque ele foi com 1, talvez ele voltou com 12, com 2, 3, 4. E se ele saiu com o coração dele já disposto a servir, ele cumpriu o propósito dele. Não é o cenário que eu estou que vai definir. É o que eu carrego que vai definir o cenário que me coloca. Não é o cenário. Talvez você está vivendo, eu estou vivendo um cenário que a gente olha ali e vê a situação, mas o problema não está no cenário, o problema está naquilo que eu carrego. Porque o que eu carrego vai trazer transformação e eu... Voltou. E eu vou cumprir meu propósito em qualquer lugar que eu tiver inserido. Porque aquele que eu carrego dentro de mim, ele me torna apto. Me torna apto para no momento que eu estiver buscando, o meu foco, ele não está em buscar. Eu estou numa situação de busca, mas eu estou, vamos ver se você consegue, é meio loucura, mas vamos ver se você consegue pegar isso comigo. Eu estou numa situação de busca, porque eu estou pedindo para Deus algo porque eu estou precisando e não é errado. Mas a minha vida verdadeiramente ela está numa condição, bispa, de entrega. Porque eu estou ali para buscar, mas a minha condição é entrega. E se eu identificar o propósito de Deus, eu não vou querer saber mais de buscar, eu vou entregar, porque essa é a minha condição. E é isso que Deus busca que a gente viva. Se coloque de pé. E esse jovem, esse garoto, ele tem muito para nos ensinar, igreja. Tem muito para nos ensinar. Eu não sei você, mas eu aprendi com essa palavra. Nós costumamos muito dizer, quem prega, que primeiro corta, dói aqui e depois a gente passa. E eu confesso que até antes de vir pro culto, eu estava preparado para a palavra. Mas de verdade, bispa, não tinha cortado ainda. Eu ainda estava, mas Deus, sabe quando está faltando algo, tá? Eu quero passar, mas mexe em mim primeiro, porque faz como na primeira vez que nós cantamos, faz alguma, porque eu não quero só entender essa palavra e levar essa palavra, eu quero entender porque eu sei que tem algo para o Renan. Eu sei que tem algo para o Renan. E eu não sei você, o meu, cada um de nós temos um lugar que a gente costuma chamar de lugar secreto. O meu lugar secreto muitas vezes é no chuveiro tomando banho, irmão, que é onde aquela água cai ali, você fica e você começa a conversar com Deus. E eu antes de vir pra cá, geralmente na correria do trabalho, eu acabo vindo direto, não consigo nem passar em casa. Hoje eu passei correndo, eu falei, eu vou tomar um banho. Já com o intuito do quê? Eu preciso parar, que eu sei que ali eu não vou ter nada, eu vou conseguir orar um pouco, mas para estar ali, desacelerar do dia a dia, acalmar a correria, para dar aquela respirada. Eu falei, eu vou. E enquanto eu estava ali tomando banho, falando dessa forma, Deus, fala, eu quero, o Renan quer viver alguma coisa. Eu quero saber o que tem para cortar aqui dentro de mim, porque não tem sentido eu ministrar algo que não cortou, que não me ministrou, que não falou comigo. E eu vou transcrever aquilo que o Espírito Santo me falou naquele momento. Enquanto eu estava ali, eu simplesmente, teve uma hora que eu parei
E eu insisti. E o Espírito Santo, assim, eu não lembro de ter conseguido falar mais nada. Mas no meu momento ali de intimidade, o Espírito Santo só me levou a ajoelhar e chorar. Porque o Espírito Santo virou para mim e falou: cadê os seus 5 pães e 2 peixes? Cadê? Cadê os seus 5 pães e 2 peixes, Renan? Estou falando de mim. Cadê os seus 5 pães e 2 peixes? Por que isso? Porque muitas vezes nós sabemos o que nós temos. Nós sabemos aquilo que nós carregamos, aquilo que nós fomos chamados para vivenciar. Só que em alguns momentos nós somos colocados, nós não saímos disso. Mas nós talvez desaceleramos e não estamos vivendo mais como na primeira vez. E talvez nós não estamos ali preocupados em pedir algumas coisas e Deus está falando: legal, mas Renan, cadê aqueles seus 5 pães e 2 peixes que você me entregava com tanta excelência, mais do que hoje em dia? Renan, eu sei que você tem aí na sua mochila, Renan, 5 pães e 2 peixes para me dar, eu sei que você tem. Cadê? Igreja, isso é o que o Espírito Santo falou comigo, Renan. E o que eu quero te dizer hoje, talvez você entrou neste lugar hoje, talvez você tenha vindo a cultos, talvez você saiu da tua casa hoje falando: hoje eu vou até Jesus, hoje eu vou até o culto para receber, eu preciso receber algo, eu preciso que Deus faça, eu preciso do meu milagre, eu preciso sim. Irmão, não é errado você pedir, eu quero que você feche seus olhos e imagine isso, que aquilo leve seu coração centrado a Cristo neste momento. Porque talvez você entrou neste lugar hoje com esse sentimento: Jesus, eu preciso, eu vou até Jesus, assim como aquela multidão. Eles largaram tudo porque eles precisavam que Jesus fazia algo. Mas o Espírito Santo me direcionou de que maneira, igreja? O Espírito Santo me direcionou, me levou a imaginar justamente que Deus está neste lugar e Deus tem muito para dar, tem muito para fazer, e sempre Ele vai dar e vai fazer. Ele não vai deixar e não vai deixar de dar, e Ele não vai deixar de fazer. Mas hoje Ele está olhando para mim, para você, igreja, está tentando identificar, está tentando achar os jovens desconhecidos que estão neste lugar. O Senhor, Ele está tentando olhar para mim e para você e falar: cadê? Cadê os seus 5 pães e 2 peixes? Cadê? Cadê você que tem um chamado, você que tem um ministério que parou de exercer e não exerce mais? Cadê você, líder, que liderava e não consegue liderar mais? Cadê você que me adorava e agora não consegue adorar mais, não me adora mais? Cadê você que deixou talvez as preocupações tomar conta do seu coração e você tem estado centrado na posição, mas saiu da condição? A posição é de busca, igreja, mas a nossa condição, ela tem que ser de entrega. A nossa condição, ela tem que ser de entrega. E nesse momento, antes de vir para o culto, foi onde o Espírito Santo cortou meu coração, que eu só pude chorar, porque eu me identifiquei. Eu não tenho problema nenhum, quem me conhece mais de perto sabe, eu sou transparente. Se um dia você me ver com a cara meio fechada ali, pode perguntar que eu vou estar como pro BO. Eu vou estar, porque eu não sei botar uma máscara, eu não sei me transformar. E eu não tenho problema nenhum de falar aquilo que eu vivencio. E aquilo que Jesus falou para mim veio de encontro a mim. Eu estava talvez numa situação com meus pães e meus peixes guardados, talvez querendo que Deus fizesse coisas e eu faço, mas o que importa para mim não é fazer, o que importa para mim é ter o teu coração, é ter os teus 5 pães e os teus 2 peixes. É isso que importa para Jesus, e é o que eu quero dizer para você, igreja. O que importa para Ele é os 5 pães e 2 peixes que você carrega. Você sabe o chamado que Ele liberou para sua vida. Você sabe porque Ele te trouxe neste lugar hoje. Você sabe aquilo que você vivenciou com Ele já. Você que é líder, pastor, líder, presbítero, seja lá o que for, irmão. Mas você que vivenciava, tinha ali como na primeira vez, era ativo, mas por questões, não sei, muitas que podem acontecer, foi guardando 5 pães e 2 peixes e não vive mais. O Senhor hoje, Ele está aqui neste lugar e cadê? Cadê os 5 pães e os 2 peixes que você carrega? Talvez você tenha vindo só para receber. Talvez você está neste lugar só para receber.
Mas especificamente hoje, não me entenda como herege ou como heresia. Mas hoje Deus, Ele não quer te dar nada. Ele precisa dos teus 5 pães e 2 peixes. Mais do que Ele te dá algo, Ele precisa dos seus 5 pães e 2 peixes. Talvez para a sua própria vida. Talvez para a vida do seu irmão. Talvez pela vida da sua família. Talvez para o reino. Talvez para a Praia Grande. Talvez para o Brasil. Talvez para o mundo. Talvez para o seu vizinho. Não importa. Hoje Ele precisa dos seus 5 pães e peixes. Será que os seus 5 pães e 2 peixes é um dom parado? Será que os seus 5 pães e 2 peixes é um chamado estagnado? Será que os seus 5 pães e 2 peixes é uma intimidade que você tinha e hoje você não tem mais? Talvez outrora você estava nesse altar aqui e não está mais adorando. Talvez outrora você estava nesse altar pregando e não está mais. Talvez outrora você estava nas ruas evangelizando, indiretamente ou diretamente, através de um grupo de evangelismo, ou talvez a sua essência de aonde você pisar, você ser um evangelista. Porque isso está carregado no nosso DNA. Você é, não importa se na igreja, no trabalho, você é. Se você é um evangelista, você vai ser aonde você pisar a planta dos seus pés. Não vai ser no momento que, vamos sair para a rua para evangelizar. Porque quando você carrega isso, você não precisa de um momento oficial. Você age, seja no bastidor ou em qualquer situação. Se você é um pregador, você prega não somente no altar. Eu costumo dizer que mais do que um sermão, mais do que uma palavra ministrada, a vida, quando você está com a boca fechada, prega mais do que qualquer mais lindo sermão. Ela prega do que qualquer mais lindo sermão. E talvez o que muitos não veem no altar é a sua vida, o tanto de pessoa que você está pregando no seu dia a dia. E eu quero te convidar nessa noite, o louvor vai tocar para nós encerrarmos no limite do nosso horário. Só que eu não posso deixar de passar essa oportunidade. E antes de sair de casa, geralmente este momento de apelo, muitas vezes a gente deixa o Espírito fluir e algumas vezes a gente já vem com isso em mente. E eu confesso que eu já vim, bispa, com isso na minha cabeça. Porque enquanto o Espírito me ministrou e trouxe este contexto para a igreja, para as nossas vidas, o Senhor me levou a ter uma visão, a enxergar como se aqui no altar, especificamente aqui, dessa caixa de som até essa, eu pude ver nitidamente, houvesse um grande cesto, aqueles cestos antigos de madeira translaçada um na outra, um grande cesto aqui, e pães sendo depositados. E à medida que esses pães eram depositados, Deus ia pegando esses pães, eles iam multiplicando, e Ele jogava de volta assim. E eu via como, à medida que Ele jogava esses pães, eu não sei, eu quero que você viaje comigo, irmão, foi assim que Deus me falou, e eu sou sincero, transparente, eu falo aquilo que o Espírito Santo me mostra. E à medida que ele jogava esses pães, ele havia sim uma multiplicação, mas o que eu enxergava, esses pães eles não saíam mais como pães. Era o alimento ali natural, que ele, à medida que ele jogava, eu via como faíscas de fogo sendo lançadas, e dons sendo restaurados, chamados sendo restaurados, propósitos sendo restabelecidos. E foi isso que Deus me mostrou. Eu falei, não, eu vou ver isso essa noite, eu vou vivenciar. Porque eu creio num Deus que aquilo que é manifestado na terra, aquilo que é ligado na terra é ligado nos céus. Eu creio no sobrenatural. Eu creio que se você entrou neste lugar hoje com seu chamado morto, achando que talvez você nunca mais ia pregar, achando que talvez você nunca mais ia evangelizar, que talvez você nunca mais ia viver lá como na primeira vez, eu me coloco como autoridade do Senhor neste lugar, para falar que tudo isso é uma mentira das trevas e está por terra, porque o Espírito Santo está neste lugar para gerar vida novamente em você, e você vai sair deste lugar cheio da presença de Deus, restaurado, renovado, e com o seu dom, com o seu chamado, seja o que for reativado. Eu quero que você feche seus olhos, o louvor ele vai intensificar, vai começar a cantar, e à medida que você for identificando, eu quero que você ore. Em nome de Jesus eu oro para que não seja algo da emoção, mas que o Espírito Santo toque você, que você ore, e que se talvez você já identificou ou você não identificou, que você fale para o Senhor, Senhor, é isso. Ou talvez, Senhor, eu não identifiquei ainda o que é. E à medida que você for identificando, eu quero que você traga no altar,
porque eu creio, os líderes, os pastores vão estar aqui para você, e eu creio que nós vamos vivenciar chamados sendo restaurados, vidas sendo restauradas, talvez casamentos sendo restaurados, jovens sendo restaurados, alianças sendo restauradas, porque o nosso Deus, Ele é um Deus de restauração. Feche seus olhos, comece a colocar diante do Senhor a sua vida, e à medida que você for identificando que o louvor estiver cantando, saia do seu lugar, se postre, fique de pé, irmão. Você tem liberdade neste lugar, porque não é o Renan, não é os líderes, é o Espírito Santo que conduz neste lugar, em nome de Jesus.